Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje vamos dar início à provinha do PISM de 2021, PISM 1. E galera, vamos dar aquela aula, né? Muito mais do que só gabarito. Isso você acha no site da UFJF. Então a gente vai resolver com carinho, vou recordar as teorias, vou te ajudar a entender como interpretar aquela questão. Mas para isso, você precisa vir aqui e deixar o seu like, jovem. É o seu like que vai garantir a fixação do aprendizado. Mentira, ele vai ajudar o YouTube a entregar o vídeo para outras pessoas, esse é o objetivo, mas assistir e entender a resolução, aí sim vai fazer os seus estudos decolarem, beleza? Fica por aqui, que nós falamos de química. Vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que essa primeira questãozinha traz pra gente, ó? Essa questão aponta a seguinte história. Existem mais de 100 elementos químicos catalogados, ordenados por número atômico e dispostos na tabela periódica. Nela, esses elementos são divididos em grupos, também conhecidos como famílias, que possuem semelhanças nas propriedades químicas e físicas. Então, contou história para você, né? Desses elementos organizados na tabela periódica, falou do número atômico, falou de grupo, família, mas assim, poucas dicas relevantes. Vamos ver o que traz ainda. Sabendo disso, marque a opção correta, considerando o elemento com número atômico 12, né, o Z. E aí ele traz assim, esse elemento não reage com água, a sua massa atômica é 12. Pessoal, é uma questão que precisa de tabela periódica, fato, né? Você vai precisar consultar a tabela periódica para saber quem é esse elemento, para saber o que acontece. Para isso, pessoal, para te ajudar, eu já trouxe a primeira dica aqui. Essa dica ela é um convite, mas fica tranquilo, é um convite gratuito, então não vai pagar nada por isso. O convite, pessoal, é exatamente isso aqui que você está vendo. Se você for no meu Instagram, no @abporto, você consegue esse mapa mental e vários outros mapas mentais que envolvem, né, o conteúdo de matéria de primeiro, de segundo, de terceiro. Então, às vezes, você tem um colega que está fazendo segundo, terceiro ano, que quer ajudar. Fala para ir lá. Na hora que você entrar no perfil do Instagram, vai ter aquela descriçãozinha ali, né, a biografia, e tem um link. Clicou no link, você vai ter acesso a esse e vários outros mapas mentais sobre vários outros temas, tá? Então, aqui tem tudo de tabela periódica, né? Se você for dar uma conferida, vai ter quem são os grupos, as famílias, a camada de valência, a gente vai ter a classificação de cada um dos elementos, tudo vai estar envolvido aqui, e é só seguir lá, @abporto, você consegue pegar esse e outros mapas mentais gratuitamente, beleza? Não dá mole, hein? Mas retornando aqui, ele falou pra gente que está interessado no elemento de número atômico 12. Bom, essa é a tabela do PISM, não tem nome aqui, né? Mas ele dá pra gente o número atômico, o símbolo e a massa atômica média. E ele falou que ele está discutindo, né? Vamos ver aqui, ó, sobre o elemento de número atômico 12. Pessoal, sobre o elemento de número atômico 12, ele está falando para a gente do magnésio, né? Tabela periódica ele é organizada em ordem crescente de número atômico. Ó, 1, aí lá do outro lado, 2, depois 3, 4 e assim sucessivamente. As linhas na horizontal são os chamados períodos, e as linhas na vertical, né, ou seja, as colunas, são chamados de grupos também, ou famílias, como ele mesmo diz. Então vamos ver, né? Não tem muito o que discutir a princípio, a gente tem que olhar alternativa por alternativa. Esse elemento não reage com a água. Pessoal, é mentira, né? Por que é mentira? Os elementos do grupo 1 e do grupo 2, eles tendem, né, a reagir, metal mais água, vai formar o respectivo hidróxido, a respectiva base, né, e vai liberar também gás hidrogênio. Então, aqui seria a nossa reação. O balanceamento aqui ficaria sendo meio, mas aí nem vem muito ao caso. Esses metais conseguem, exceto o berílio, tá? O berílio não reage com água, mas tanto o grupo 1 quanto o grupo 2 tem essa característica, inclusive o grupo 1 é tão intenso essa reação que pega fogo.
Lá no meu Instagram tem vídeo de experimentos, né, comentados, e um dos experimentos é esse. É o potássio sendo lançado na água e ele explodindo, né? A reação é tão forte que ele explode. Por isso que o Instagram tem uns conteúdos legais, que são os experimentos comentados, que ajudam você a fixar e a entender essa ideia. Então a letra A não pode ser, né, correto, porque eles reagem sim com água. Sua massa atômica é 12. Aí você vem aqui, ó, olha, o número atômico é 12, a sua massa é 24,3. Está até aqui, ó, a massa atômica média. Então está errado, uma consulta direta. A família desse elemento tem configuração eletrônica geral NS2. Isso aqui é verdade. Por quê? Desafio para você, jovem. Tá aí, não tá com nada para fazer, tá com tempo sobrando, às vezes tá aí nas férias, é final de semana. Se você pegar os elementos, tá? Todo elemento da coluna 1, pessoal, ele vai terminar a distribuição eletrônica em S1. Fato. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Faz o do hidrogênio, que só tem um, depois o lítio, depois o sódio. Só para você ver, faz a distribuição de um por um. Todo elemento do grupo 2 vai terminar em S2. Aqui a gente vai ter de D1 até D10. E aqui em cima você pega, como é que vai terminar o boro em P1? E o carbono, P2. E o nitrogênio, P3. Se você vier para o fósforo, também vai terminar em P3. O arsênio também vai terminar em P3. Então a gente vai ter essa característica aqui, ó, P4, P5 e P6. Com exceção do hélio, óbvio, o hélio só tem 2 elétrons, ele não tem como fechar em P6, né, pessoal? Ele vai fechar em um S2. Mas o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, todos eles vão fechar sempre em P6. E aí ele falou assim, ó, a família desse elemento tem configuração eletrônica em geral NS2. Por quê? O berílio está no segundo período, então é 2S2. O magnésio, 3S2. O cálcio, 4S2. O estrôncio, 5. O bário, 6. E o rádio, 7. O melhor jeito, pessoal, para você poder fixar isso é fazer mesmo. Claro, você não vai precisar fazer de todos os elementos, não tem cabimento. Mas faz de 2 de cada família, 3 de cada família. Tu é cansativo, é chato, não é legalzão, não. Não é uma parada que você fala, nossa, que legal, que divertido. Não, mas uma vez que você faça, você vai ver isso, você vai constatar e você nunca mais vai esquecer essa informação. Então a letra C está correta. E aí, letra D. Pertence à família dos halogênios? Não, né, pessoal? Para a gente recordar, por isso que eu falei do mapa mental aqui, ó, e até tem a dica. Olha aqui. Todo elemento do grupo 1 termina em S1. Todo elemento do grupo 2 termina em S2. Do 13 ao 12, de D1 a D10. O grupo 13, 14. Então, tudo aquilo que eu falei já estava registrado para você aqui. Além do nome das famílias. Qual a família do grupo 1? Metal alcalino. E do grupo 2? Alcalino terroso. Depois são os de transição, família do boro. Então, tudo isso tem aqui para você consultar e você memorizar essas informações. Porque não tem como. Tem que ser decorado mesmo, tá, pessoal? Poderia falar aqui, inventar qualquer coisa, mas não é. É decoreba. É escrever, reescrever, até fixar. Então, olha só. Grupo 1, alcalino. Grupo 2, alcalino terroso. Aí a gente tem os metais de transição, do 3 até o 12. Começou com o boro, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Calcogênio, halogênio e os gases nobres. Então, aqui não é da família dos halogênios. A 25 graus Celsius de 1 atm, esse elemento se apresenta no estado gasoso. Não, né, pessoal? Metal alcalino. A gente não tem metal gasoso a temperatura ambiente. O máximo que você consegue ter é líquido, que mesmo assim é especificamente o caso do mercúrio. Aqueles termômetros, não é? Com um líquido prateado, mercúrio é o metal líquido a temperatura ambiente. Só ele, todos os outros são sólidos. E o que dirá gasoso, né? Não temos metais gasosos à temperatura ambiente. Tá bom? Não fiz a distribuição eletrônica aqui porque nem precisa. Já estou passando direto um macetão para você ficar atento e resolver a questão muito rápido. Mas, Arthur, e se eu não tivesse essa sacada, o que eu faria? Bom, você poderia fazer a distribuição eletrônica, não é? Estamos falando do magnésio, número atômico 12. Para fazer a distribuição eletrônica, você precisa do diagrama de Linus-Pauling. Então, fica atento, ó. Primeira coluna começa do 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
A segunda coluna começa do 2, 3, 4, 5 e 6. A terceira coluna começa do 3, 4, 5 e 6. E a última coluna apenas 4 e 5. A primeira coluna, todos os termos são S, depois P, depois D e depois F. Aqui são 12 elétrons para distribuir só, né? Mas, Arthur, por que só 12 elétrons? Olha, é magnésio zero. Em um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se ele tem 12 prótons, eu vou distribuir 12 elétrons. E como que eu distribuo isso? Eu distribuo através das diagonais. Ó. Tem que treinar a fazer isso aqui, tá? Prova nenhuma da diagrama de Linus Pauling, não. Então faça, repita, faça grande, principalmente se você é um pouquinho mais lambãozinho, um pouquinho mais econômico, vai rabiscar, né, pequenininho, vai ficar difícil de você visualizar, então faça maior para você não errar essas diagonais. Porque se você errar uma delas, aí já era, né? Aí você vai fazer a distribuição eletrônica errada. Aqui não tem muito problema, são 12 elétrons só, rapidinho a gente distribui. Então, olha, um S2, começo sempre por uma seta, vou até o final. Começo na outra seta, 2. Fechou, venho mais um, 2p6. Aqui eu distribuí 2, 4, 10. Com mais 2, 12. Então, veja, a distribuição eletrônica ficou sendo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E ele colocou, né, na letra C, que a sua configuração eletrônica geral é ns2. É o 3 porque é um elemento do terceiro período e termina em S2. Então, por isso que a letra C realmente é correta. Mas eu quis colocar aqui também um pouquinho, às vezes você precisa de ajuda com o diagrama de Linus Pauling, precisa entender como é feita a distribuição, tem que aprender a traçar essas diagonais para não fazer isso errado. E uma vez feito isso, sempre no início até o fim. Início até o fim. Início até o fim. Sempre completando cada subnível. Lembrando que o S, não é? Vai até 2, o P até 6, o D 10 e o F 14. Então tem sempre que completar. Por isso que eu não coloquei aqui, por exemplo, 2P2 e seguir a distribuição. Não, o P vai até 6. Se eu tenho 6 elétrons para pôr, eu vou ter 6. Se tiver 7, não. Se tiver 5, bom, aí acaba ali, 2P5, não tem problema. Mas você vai sempre completando até chegar no limite. Beleza, meus queridos? Então, espero ter te ajudado com essa questãozinha. Deixa o seu like aqui, considere se inscrever no canal, compartilhar, para a gente ajudar o maior número de pessoas possíveis, tá? Beijo e abraço. Valeu!